Oi, gente, como vocês estão? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Juízes 6, versículo 13, que fala assim: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E quem é feito de todas as suas maravilhas, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Essa fase, que Gideão ele foi, o libertador desse povo aí que estava escravo, Deus usou Gideão. Deus escolheu Gideão entre o menor, entre os seus irmãos, e o menor ali da sua tribo. Escolheu a tribo menor, escolheu o menor dentre aquela tribo ali, o mais pobre. Deus escolheu. Ele disse, Senhor, eu sou o mais pobre, o menor da minha tribo, o mais necessitado, porque o Senhor me escolhe, porque o Senhor me escolheu. Ele perguntou, eu sou o mais, o mais que tinha menos condições ali. Israel estava vivendo por uma grande opressão dos midianitas, que os midianitas, eles eram povo grande, em grande quantidade, era uma multidão. E por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de destruição. Eles saíam comendo, os israelitas plantavam, e eles saíam comendo todas as comidas dos israelitas. Tanto é que, quando o anjo apareceu a Gideão, ele estava pegando o seu trigo e escondendo, o seu trigo ali, para que os midianitas não passassem e não comessem. Eles não comessem, os animais deles não comessem. Eram inúmeros, eram incontáveis, era uma multidão. Os animais deles, tem escrito aqui na Bíblia, os camelos que eles tinham, não davam para contar, Então o povo tinha muito medo, e o povo de Israel empobreceu por conta dessa devastação, que os midianitas fizeram com eles, Então Gideão está vivendo nessa época aí, e uma época onde Israel estava adorando outros deuses, cultuando inclusive os deuses dos midianitas, e adorando outros deuses, esquecendo do Senhor, Aí aconteceu isso com eles, Deus se afastou deles e aconteceu isso com eles. Por isso que, independente da prova, que a gente passe, que a gente continue com o Senhor, para que a gente não fique assim, Senhor, por que fizesse isso conosco? A gente se esquece dos pecados que a gente praticou contra Deus, A gente se esquece da idolatria que a gente está fazendo. Idolatria não é só você se prostrar hoje, A idolatria do ser humano contemporâneo, atual, é a idolatria a ídolos. Você às vezes acha que uma pessoa é santa, é isso e aquilo, fica querendo ser aquela outra pessoa, fica achando que aquela pessoa é perfeita, quando que não existe gente perfeita. Você vê uma blogueira, nós mulheres, no caso, a gente vê uma blogueira, a gente acha, nossa, que blogueira perfeita, não sabe o tanto de mentira que tem ali, Aí acaba, tirando o foco de Deus, tem que ser o nosso principal, e colocando em pessoas, que são pecadores como nós. Nós somos pecadores, independente de ser. Às vezes eu vejo que tem gente que, mesmo a pessoa fazendo coisa errada, acredita no que aquela pessoa está falando, daquele... Hoje em dia o evangelho, que pede dinheiro, que pede isso, que pede aquilo pro povo, um povo que está ligado mais com a aparência de fora, está mais preocupado com a sua aparência de fora, do que em pregar e ensinar a palavra, que é o que um pregador faz,
né? Um pregador que prega o evangelho, ele ensina a palavra, ele ensina o que ele sabe ali. Ele não vai medir, dizer, eu não vou ensinar isso, não. O que Deus colocar para ele falar na boca dele, ele vai falar, ele vai ensinar. Paulo ensinava o evangelho, porque a gente que é pregador, quem prega a palavra, ele tem que ensinar, ele não tem só que falar, não. Isso é uma obrigação nossa, né? Então ele estava falando isso, aí ele falou isso para Deus, né? Perguntando. Mas, né? Era um povo, tanto é que Deus disse, olha, Gideão, vai lá e destrói o altar, né, que fez, né, o pai dele adorava os deuses estranhos. Tinha um altar lá. Aí ele disse, vai lá, debaixo do pé, eu não sei qual era o pé, embaixo do pé, de moeira, não sei, e vai lá e destrói o altar que fizeram, e pega essas... E Deus mandou ele pegar as plantações que tinha lá, né, a mata que tinha lá nos pés dele, né, da estátua lá, e mandou queimar, né, limpar e mandou fazer queimar. E para fazer o holocausto, e o Senhor mandou ele fazer um altar para ele, né, para Deus. Aí tanto é que o povo se revoltou contra Gideão, né? Foram lá e disseram, porque os israelitas, né, não eram pessoas de fora, foram lá e se revoltaram contra Gideão, contra o pai de Gideão, e disseram, por que ele fez isso? Porque ele quebrou o altar e fez um altar para o Senhor. Olha mesmo como estava a época aí. Aí Deus capacitou Gideão e 300 homens, sim, 300 homens destruíram uma multidão de midianitas. E depois, né, fizeram medo, eles começaram, aí o Senhor fez assim, olha, você vai, né, eu vou usar você e você vai pegar 300 homens, né, que Deus escolheu para ele, né, porque Deus disse assim, quando veio, né, veio muita gente de tribos, veio muita gente idólatra, né, mesmo de Israel, veio muita gente para ajudar. E Deus disse assim, não quero esse tanto de gente, para que eles não vençam a guerra contra os midianitas e digam que foi o braço deles quem venceu. Eu quero que você só fique com quem eu disser que vai lutar, né? Que vai lutar contra os midianitas. Aí o Senhor foi lá e fez pegou do rio, né? Mandou eles ir beber água no rio. Aí eles beberam, né? Aí quem bebia se ajoelhando, o Senhor não quis. Quem bebia com bota na água na mão, aí o Senhor aceitou. Porque naquele tempo eles idolatravam muitos deuses estranhos. E a adoração de deuses estranhos é bem... Eles adoram tudo, né? Então o Senhor disse, mas quem se ajoelhar, beber água ajoelhado, eu não quero, né? Ele disse que ia dizer Gideão, foi isso que ele disse. Então foi aí que ele conseguiu, né? Ele fez, eu creio que Deus confundiu, Deus pegou 300 homens, levou 100 homens com Gideão, né, dividiu em 100, né, dividiu em 3 partes, e pegou uma tocha e um negócio, na outra mão era um vaso, não sei o que tinha na outra mão, e no outro eles tinham uma tocha, assim, de fogo. Aí Deus, ele fez mover ali buzinas, né? Aí Deus fez mover, não, tinha... Aí começaram a tocar as buzinas. Aí os midianitas, eles se assustaram, né, que tinha midianitas e outros povos lá, que eram amigos deles. Aí se assustaram tão grande porque sabiam que o Senhor era com Gideão e sabiam que Deus, ele tinha dado eles na mão, todo esse arraial na mão de Gideão. Eles mesmos sabiam disso, eles tinham medo de Gideão, eles começaram a ter medo de Gideão. O Senhor fez com que eles tivessem, né, esse receio, porque Gideão era muito inseguro, viu? Gideão era um homem que fez prova do Senhor, que o Senhor mesmo disse, Gideão, se você tiver com medo de descer lá no arraial, perto do arraial deles, você leve o seu moço, né, você leve o seu, era tipo um servo dele, você leva o seu servo e
Purá, e vá, desça com ele e veja que o Senhor lá que eu lá vou mostrar que eu sou com você. Foi isso que Deus mostrou a ele, o povo, né, os midianitas, dois midianitas conversando, e um dizendo que teve um sonho. Aí ele disse que nesse sonho Deus tinha mostrado, né, a ele que o Senhor, que Gideão, né, que Deus tinha dado a ele todo o arraial, que Deus era com Gideão. E realmente Deus foi com Gideão, usou 300 homens numa multidão que eles tiveram medo. Aí depois disso, né, quando os 300 homens enfrentaram, eles começaram a brigar entre si, né? Eles fugiram e uns começaram a brigar entre si. Aí depois, Gideão disse, pegou aqueles outros, né, das tribos de Israel e mandou com que eles perseguissem, né? Esses que tinham fugido. Então, Deus, ele liberta o povo de Israel mais uma vez, né? Da idolatria, do pecado. E todo mundo sabe os rituais desse, né? Como eram sujos, né? Até hoje tem muito ritual sujo, a gente vê. Então, por isso que Deus não se agrada da idolatria, né? E também porque Deus não dá a glória dele nem a honra dele para ninguém. A gente vai para uma igreja, a gente volta bem, se sentindo bem. O Senhor nos protege, e viver com Deus é a melhor coisa do mundo. Agora, quando você começa a cultuar, né, demônios, você vê lá, os cultos dele são perturbadores, né? Não é bom, não é. A gente vê pelo carnaval, parece que... E não é nem culto ali, né? Porque tem pessoas que vão pro carnaval, que são inocentes, que não entendem ali. Mas a gente vê, né, de fora, uma pessoa que tem uma visão espiritual, vê aquilo ali e vê o tanto da ceboseira, da tristeza que é aquilo ali, sabe? Então é isso, gente, a palavra de hoje, que a gente creia no Senhor, porque o Senhor nos escolhe. Não é a nossa mão, né? Não é a nossa força que vai vencer. É Deus. Misericórdia. Então é isso, gente. Até amanhã, se Deus permitir. Nunca esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito.